seja tudo. Olha, já comecei aqui embolando a língua, e é isso mesmo. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube da Band Bahia, onde a gente traz A Mesa com Daniela Bacelar, com grandes mulheres extraordinárias, que eu faço questão de trazer aqui todas as quintas-feiras. E hoje a gente vai falar sobre nossa história vale ouro. E quando a gente fala, menciona, declara que a nossa história vale ouro, isso dá um significado muito grande, porque além da gente contar a nossa história, a gente vai deixando legados, não só para essa geração, para as futuras gerações também. E hoje eu estou com duas empresárias, palestrantes, que vão aqui falar sobre as suas histórias, porque, na verdade, história é o que vende, o que conecta aí no nosso coração. A gente vai falar com Mila Rego e Abdijan Rosa, e elas duas, com a expertise que ela tem aí através da jornada toda, vai declarar bênçãos na vida de vocês. Porque você sabe, né? Conteúdo é conhecimento e conhecimento é poder. E quando a gente falar de bênção, bênção é poder, então você vai adquirir essas bênçãos através dos insights, dessas palavras aqui que as duas vão declarar aqui nesse dia. Então, sejam tudo muito bem-vindas. Obrigada. E a nossa primeira pergunta sempre é a mesma. Eu quero que vocês duas me contem um pouquinho da sua história até chegar aqui à mesa com Daniela Bacelar, porque amanhã já é outra história. Então, vamos lá, Mila, um pouquinho, depois Obrigada, a gente vai sempre, uma responde, depois a outra, para a gente deixar aqui. Sim. Tipo, não é um debate, né, político, Sim, mas estamos à mesa para a gente deixar só na ordem. Perfeito. Obrigada, Dani. Boa noite a todas. Bom, minha história começa com anos de um casamento, né? Foram 25 anos de um relacionamento onde eu só descobri depois de um tempo com terapia. Eu sempre indico muito às pessoas, a gente precisa de ajuda, ser ajudada e se permitir ser ajudada. Então, durante a terapia, eu descobri que eu estava dentro de uma relação que me reprimia, me oprimia, sem perceber. E a minha virada de chave foi perceber isso. Quando eu percebi, eu passei a me posicionar de forma diferente. Quando eu passei a me posicionar de forma diferente, eu paguei um preço, que foi o fim da relação. Então, esse fim de relação me levou a repensar e a entender. Foram 50 dias onde eu não tinha energia, não tinha força para nada. Não vou negar. Chorava mesmo, me permiti viver o meu luto, o meu sofrimento, mas também peguei toda a bagagem que eu tinha de estudo, que eu já vinha me dedicando. Eu tenho uma formação de coach que foi em 2017, de relacionamento com especialização em sexualidade, com o objetivo em salvar o casamento, inclusive, né? A gente às vezes vai buscar ferramentas para salvar a própria relação. Então, dentro de todo esse trabalho que eu vinha fazendo, eu peguei essas ferramentas e resolvi aplicar na minha vida. Comecei a desenvolver metodologias para mim. O que é que me ajuda? O que é que vai me fazer tirar dessa situação? De que forma eu saio? Então, foi ali que eu comecei a desenvolver algumas metodologias. A escrita, que a gente estava falando um pouco nos bastidores, né? Então, foi uma delas. Então, isso me ajudou a sair da situação. E virei essa chave, construí uma metodologia. E hoje o meu propósito de vida é ajudar mulheres. E olha que incrível, né? A gente estava aqui nos bastidores e o esposo da Mila estava aqui. Meu atual esposo, né? O esposo, né? O atual. E ele trouxe uma fala, assim, eu quero inclusive parabenizar a relação de vocês. Obrigada, a ele. Um grande apoiador ele. E isso é importante, né? Porque a chuva um dia passa, né? Então, olha só, passou e você, com certeza, Deus, eu acredito nisso, né? Sim, você merece, dúvida, né? Sem dúvida. Estar nesse relacionamento, um marido realmente que vem apoiando a esposa, trazendo, eu até falei para ele, né, igual o meu esposo, né, que está aí também me assistindo, ele tem um pouquinho aí da alma feminina, então ele entende esse lado aí feminino e ele apoia você. Então quero parabenizar ele, a meu esposo também, que quem me conhece me segue, sou muito meu grata, marido também sempre me apoia, a vocês maridos também que apoiam as suas mulheres, e você ainda que está aí um pouquinho, se sim ou não, se permita viver, se permita conhecer o outro lado, de apoiar a sua mulher. Porque quando você apoia uma marca, né? Você vai apoiar outra marca, outras mulheres, outros negócios. Enfim, você apoia a sociedade onde você vive, tá bom? Então, vamos agora falar com a Abdijan. Ela vai contar um pouquinho aí da sua história, que eu tenho certeza que a história é ouro, como ela vem falando aí no posicionamento dela.
Boa noite a todos e todas que estão nos assistindo, tanto ao vivo, que nos assistirão também, né, depois da gravação. É um prazer estar aqui, Dani, obrigada pelo convite. E falar da história, você falou, conta aí sua história, você vai um pouquinho lá atrás, né, porque às vezes a gente acaba não tendo a apreensão de tudo que a gente passa e às vezes é necessário esse momento para que você olhe para trás e comece a perceber, né? Então, eu sou Abdijan Rosa, assistente social de formação, empresária, mas até chegar aqui, que é o motivo da pergunta, eu sou oriunda do bairro da Liberdade, né? Meus avós, minha mãe, enfim. Então, cresci numa família onde eu tive muito apoio, tive muitas referências de mulheres e homens fortes, porque lá era meio que homens e mulheres na mesma proporção, né, de tios e tias, e fui crescendo com essa base muito forte, né, que repassou para mim os valores que eu carrego até hoje, que me norteiam. Mas tardiamente formei, né, porque 24 anos, se eu não me engano, foi quando eu entrei na graduação, e desse formar entrei no serviço público enquanto servidora pública. No serviço público é que eu me descubro empreendedora, né, empresária. Começo atuando voltado para assistentes sociais, que é a minha formação. Continuo sendo responsável técnica da minha empresa, que é a IQ Social. E estando lá, construindo uma empresa do zero, com um e-book de R$62 e depois performando muito bem, começa a ser percebida e muitas mulheres que não eram assistentes sociais, desejando ser direcionadas por mim. Confesso que no primeiro momento eu fui reticente, até que me permiti. E hoje é algo que faz muito sentido para mim, tanto do ponto de vista de atuar enquanto assistente social, mas também de ser uma estrategista de negócios digitais. Então, foi uma jornada, assim, né, de muitos altos e baixos, mas todos eles me trouxeram até aqui, até esse lugar. E eu gosto muito de perguntar, eu também gosto de contar um pouquinho da minha história, porque toda vez que eu sinto aqui com vocês, é um público diferente, Sim. né? Sim. Então, eu também vim aí da periferia, morava no Uruguai, e sempre tive uma família de empreendedores. Então, eu já nasci empreendedora. Nasci retirada da barriga de minha mãe, achando que eu estava morta com 7 meses. E aí já começou aí o meu primeiro desafio, eu viver. Então, nasci com 7 meses, dava na caixa de sapato. E com isso também eu fui construindo a minha trajetória, vendi com minha avó, né, geladinho. Quem não lembra aí do geladinho? Um saco de geladinho, Sim. Ajudava a minha avó a fazer, a confeccionar. Já vendia barrete aí com meus 17, 15 anos, porque eu comecei a trabalhar com 17 anos no Derba, estagiando, e daí não parei mais. Fui sacoleira, tive empresa também de loja de confecção feminina, tive clínica de estética, mas eu sempre trabalhei realmente com uma autoestima. A gente não sabe falar muito do que era marca pessoal, do que é imagem, mas isso já estava dentro da minha história. Foi aí que eu fui me redescobrindo através do autoconhecimento e percebi que o meu propósito já estava na minha história. Então, é assim que a gente vem construindo, porque muitas vezes vocês devem estar assistindo, todos nós três aqui com outros programas, e falam assim, ai, como eu queria estar lá. Né? Sim, você pode estar aqui, mas para todas nós chegarem por aqui, a gente realmente teve grandes desafios, né? Teve momentos bons, ruins, mas a única coisa que a gente não fez foi desistir da nossa marca. Que é a única coisa que você não pode desistir, é desistir de você. Porque quando você tem a clareza de onde você quer chegar através do seu propósito, qualquer como faz com que isso chegue. Então, é um pouquinho aí do resumo também da minha história, para a gente ficar aqui no mesmo patamar, nós três. E aí eu vou começar agora a fazer uma pergunta para a nossa querida Mila. O que existe de mais transformador no momento que uma mulher escolhe escrever a sua própria história? Sua pergunta já dá uma resposta também, né? A escolha. A escolha, né? A transformação, ela começa através da escolha. Sim. Quando ela se escolhe, ela faz essa escolha de se escolher, de se perceber, ela causa a transformação na vida. Ela passa a ser a espectadora da própria vida. Se ela está só ali vivendo, sendo apenas mais uma na sua rotina, no seu dia a dia, ela não consegue ser a protagonista da própria vida.
Então, essa escolha, a necessidade de se escolher, é que vai fazer toda a diferença para ela. Verdade, Mila. Inclusive, eu quero até falar o que é que eu acredito. Eu gosto muito de escrever assim como falar, como você também. Então, vamos supor, ela precisa reescrever, não é apagar. É dar um novo significado, com consciência e coragem. Então, eu acredito que seja isso. Eu gosto muito de dar assim, uma pitadinha em cada ponderação, só para a gente enriquecer melhor. Mas é exatamente isso. Então, mulheres, reescrevam aí, não apaguem, faça só se reescrever. Você tem que honrar tudo que você viveu, a sua história, o seu pai, a sua mãe, porque a conta não fecha se você não fizer isso, tá bom? E um novo capítulo, né? novo capítulo. Um novo capítulo. Qual foi o ponto de virada que transformou a sua dor em uma missão? Foi quando eu estava no serviço público, na verdade, voltando um pouquinho, quando eu finalmente entrei na graduação, me tornei assistente social após formada, eu sempre dizia nesse período que eu havia escolhido o nível superior, o ensino superior, para ser assistente social, e não o contrário. O que me importava era realmente ser isso. E uma vez no serviço público, que é aquele lugar, né, alcançou o que é o sonho, né, a tal da estabilidade do serviço público, eu me vi naquele lugar de mãos atadas, né, muitas vezes ali presa em limitações institucionais, né, e várias questões, e olhei para aquele momento e disse, não foi isso que eu sonhei, né, quando eu fiz a formação, não foi isso. E fui buscar informações de o que eu poderia fazer para potencializar o meu trabalho, né, do ponto de vista financeiro e tudo mais, e foi quando eu descobri que como assistente social eu poderia ser autônoma, ter o meu próprio negócio, ter escritórios como outras categorias profissionais, porque a gente não aprende isso na faculdade. Sim. E socialmente as pessoas não veem assistentes sociais a partir desse lugar. Então, aquela dor eu transformei em um negócio, e eu decidi ali que quem passasse por mim enquanto profissional, eu iria transmitir aquela informação. E foi quando eu tomei a decisão de abrir a IQE Social, que hoje é a principal referência no país de capacitação de assistentes sociais para o trabalho autônomo. Inclusive, se você colocar lá no chat GPT, ele vai indicar a nossa empresa, porque de fato é a principal referência do país. E essa dor, porque naquele momento que eu descobri, inclusive, fui tomada por um sentimento de revolta, confesso, porque eu me senti lesada. Eu fiquei 2 anos fora do mercado, porque eu não sabia que podia, e eu sempre tive a veia empreendedora. Então, se essa informação tivesse sido compartilhada, eu já teria feito alguma coisa. Então, eu acho que traduz muito isso que você traz, que foi esse ponto de virada que uma dor se transformou num negócio, no impacto que hoje impactou mais de 2.000 profissionais no Brasil e no mundo também. E eu ainda vou falar mais um pouquinho. É quando a dor se torna missão. Sim. E quando tem essa missão, aí se nasce uma alma com propósito. Sim. Então é isso aí que você se tornou. Sem dúvida. Uma marca com alma e com propósito. Verdade. Então é exatamente isso. Então vamos lá, Mila, porque muitas mulheres ainda subestimam-se com suas histórias e acreditam que só o que elas estudaram é o que importa para ela. Nossa, você acabou de falar isso, que a gente busca muito a estabilidade, Sim, né? isso. A formação é aquilo que a gente é ensinado. A gente é feito de crenças, somos feitos de crenças, né? Então, desde a infância são implantadas crenças. Então, a mulher, ela acredita que a formação dela, o que ela tem de bagagem acadêmica é o que forma, é o que faz ela. E é muito além. Ela tem uma bagagem da história, da vivência, a ancestralidade dela grita muito forte. Então, assim, ela tem que olhar para si não só pelo que ela tem de diploma e de conhecimento, mas pelo todo o seu histórico, toda a sua história com sua mãe, sua avó, sua família. Ela vai trazer no seu DNA isso. Isso é muito enraizado, né? É verdade, né? E a sociedade validou isso, né? De diplomas e títulos. E a gente não é diploma e títulos, né? Somos histórias, nós somos histórias, somos pessoas, né? E aí, como você mesmo falou, a nossa vivência. E eu ainda quero trazer uma coisa, a nossa intuição. Sim. A nossa intuição. A gente estava no sábado em um evento, eu já falava isso. A Flavinha está aqui. E eu já falei em um outro podcast aqui que a intuição, inclusive, vai ser o diferencial dos profissionais do próximo século. Porque a intuição a IA não tem.
né? Então, é o diferencial, a nossa intuição. E o que é a nossa intuição? É o que a gente já viveu nessa vida e na vida antepassadas. Então, isso que vai ser a chave, né? O diferencial, um dos diferenciais, né? É essa intuição, que aí você vai gerar mais conexão, mais verdade através da intuição. Perfeita, viu? E posso dizer, Dani, que essa intuição aí, ela pertence mais ao universo feminino, né? Ah, sim, com certeza. Acho que Deus, tenho certeza que Deus nos abençoou com algo que os homens, nada contra, meninos, nada contra, mas pertence mais a esse universo feminino. Mas a gente também pode dizer, né, gente, olha, gente, mas vocês têm que dar a mão a gente, andar lado ao lado. A gente não quer você nem atrás, nem na frente, a gente quer ao lado. Mas as mulheres realmente estão dominando o mundo, né? Vamos falar a verdade. E aí eu queria agora falar com você que conselho, Abidjan, você daria para quem ainda acha que a sua história é simples demais ou é sem graça. Eu vejo você falando aí no seu stories, no seu Instagram sobre isso. Eu falo que o nosso feijão com arroz é caviar. Para quem não sabe, não passou tudo aquilo que a gente já viveu, já construiu, já vivenciou. E sempre vai existir alguém que precisa ser tocado pelo que nós já passamos, né? Não existe história sem graça para alguém que não passou por aquele caminhar ou que está passando por uma situação que você já atravessou e somente o que você vai compartilhar vai trazer ânimo, fôlego para aquela pessoa. Verdade. Então, eu sempre digo que o importante é se apropriar de si, fazer um exercício de parar um pouquinho, colocar no papel, inclusive, quais foram os marcos dessa jornada. Porque na correria do dia a dia tendemos a passar por cima das coisas e nós não paramos muitas vezes para refletir sobre tudo que nos trouxe até aqui, né? E temos, infelizmente, um costume de não considerar os passos. Então, é sempre sobre o que eu ainda não alcancei. E a gente tira o olhar do que já foi vivido, do que já foi alcançado. Então, acho que é nessa direção. É também se acolher e muitas vezes ser gentil conosco, porque muitas vezes somos gentis com as pessoas, mas esquecemos de sermos gentis conosco, e eu acho que é esse o caminho. Temos uma tendência muito grande a nos julgarmos, Sim. né? Então, esse julgamento, esse auto-julgamento é muito cruel conosco. Ter esse acolhimento, a gente falou um pouco sobre isso, esse acolhimento de si, essa compaixão consigo é importante, né? Sem dúvida. Verdade, né? E a gente acredita que vocês comungam do que eu vou falar aqui, né? A gente já falou isso, inclusive eu já falei, e tá tudo bem, né? Porque é uma evolução, a gente vai aprendendo, vai evoluindo, mas muitas vezes eu já falei, né? Que nós não somos guerreiras, né? A gente está aqui para aprender mutuamente e se ajudar, porque pessoas precisam de pessoas, então a gente não precisa de ser guerreira. Sim. A gente não precisa ser... Porque se a gente tem pessoas que estão do nosso lado, o nosso marido, o nosso amigo, o nosso colaborador, então a gente está aqui para a gente ser ajudado. Então a gente ser empática, a gente se olhar. Não dá conta. Deixa eu dar isso aqui para alguém, deixa eu delegar isso aqui para uma outra pessoa. Então vamos parar de dizer que nós somos guerreiras, porque na verdade a gente está aqui para a gente se ajudar. Eu gosto muito aqui, eu prego isso na minha empresa, que é o colaborativo. E isso faz uma diferença muito grande na nossa vida, na nossa empresa, na nossa vida pessoal. Inclusive, na minha mentoria, eu gosto muito de falar isso, né? Nós não somos bons 100% em tudo. Então, eu trago todo um time para a gente fazer uma mentoria de sucesso. Então, eu trago os melhores, cada um vai trabalhando um ponto. Então, ali a gente vai trazer... Eu poderia trazer 85%, 90%. Quando a gente traz ali um time, cada um sabendo o que faz, na nomenclatura que se faz, a gente começa a chegar lá para 95%, 98%. O resultado é mais satisfatório, né? Tanto para quem está vivendo a mentoria,
tanto também quem está entregando, né? Porque é aquilo, é o sucesso de todos que faz isso não tem o que pague a gente que faz uma mentoria ou para o nosso mentorado, quando chega aqui, eu alcancei o que eu queria, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa disso daí, né? A gente dividir papéis, eu acho que é isso, dividir papéis. Sem dúvida. Posso terminar assim, dividir papéis. Agora, essa pergunta é para as duas, né? Então, se a sua história fosse uma joia, qual seria e por quê? Nossa, conhece uma cidade chamada Metista do Sul? Já ouviu falar? Eu já ouvi falar, não conheço. Pronto. Quando eu tive conhecimento dessa cidade, até estou com a viagem programada com o marido para lá, através de uma amiga, né, que é gaúcha. Eu fiquei encantada, impressionada e queria entender o que significava aquela pedra, né? A gente tem muito isso na infância, né? O que significa aquela pedra? Todo mundo quer uma pedra. Até hoje a gente tem isso, né? A gente quer saber um pouco. E aí, quando eu descobri o significado, eu me identifiquei muito. Por quê? Ela significa cura, ela significa transmutação e ela tem uma conexão com a espiritualidade. Então, ela tem um significado muito grande. Então, e a beleza dela ela está na energia que ela transmite. Que legal. Então, quando eu descobri, eu falei, gente, é a minha pedra. Eu encontrei, depois com 44 anos, agora eu encontrei a minha pedra. Então, é a pedra que realmente, a ametista, que eu me identifico. E olha que interessante, viu? Você falou assim, eu encontrei a minha pedra. Eu tenho uma grande amiga, que é a Rainha da Sucata, fazer o merchan dela aqui, tá? Ela tem uma loja e que ela traz uma pedra para cada comportamento de uma pessoa. E aí ela tem as embaixadoras dessas pedras. Aí vamos supor, comunicadora, um exemplo. Ela traz aquela pedra que é de comunicadora e presenteia. Então, é verdade, é a sua pedra, você se identifica com isso daí. Sim, entendeu? Sem dúvida. Então, a minha, né, antes de Abidjan falar, não tenha como não ser. Um diamante laranja. Por que um diamante laranja? Porque o diamante ele precisa ser lapidado. Então, é o que a gente vem fazendo aqui, lapidando o dia a dia aqui no nosso conteúdo. Também a gente vem se lapidando, porque eu aprendo muito com vocês nessa troca, né? Então, cada vez que a gente vai se lapidando, a gente vai brilhando mais, vai brilhando mais. E isso é o que eu venho trazendo aí em todo o meu contexto. Inclusive, eu trago isso no meu evento, Summit, né? Todos os nossos participantes ganham uma joia, que inclusive é essa daqui. As meninas devem estar assistindo. Essa daqui, ó, essa estrela, tá vendo? Vocês estão vendo? Sim. Então, todas as minhas colaboradoras, as minhas parceiras, todas utilizam essa estrelinha. Logicamente, você vai ganhar a sua joia também. E ela tem um significado. O significado é para vocês nunca deixarem o brilho de vocês apagarem. Então, é isso que eu trago aí, essa voz. E todas as mulheres, olha só, todas as nossas palestrantes famosas, internacionais, até hoje, usam nossa estrela. Então, dê o significado, né? Dê o significado a algo que você traz aí para o seu posicionamento. Então, é isso que eu quero compartilhar com você. Vamos lá agora, Abidjan. Perfeito. O diamante, né? Eu acho que é isso, a questão dessa lapidação, porque a gente vive em constante lapidação. E você falando sobre o aspecto da pedra, me fez referência ao meu nome. Porque, na verdade, Abidjan significa encontro das águas e prosperidade. E vem de uma ancestralidade, e eu só descobri o significado do meu nome depois de 35 anos. E eu tentei descobrir isso durante toda a minha vida. Então, eu acho que muito mais do que essa representação de uma pedra, quando eu passo a entender o significado do meu nome, ele faz todo o sentido hoje. Sim. Então, eu acho que é muito meu, acho que quando o meu pai, né, necessariamente, ele escolheu pensando, né, numa homenagem, porque é uma cidade na Costa do Marfim, só que quando eu descubro, né, o significado disso, para mim, faz todo sentido. Então, você estava falando sobre essa questão da pedra que me representa, mas eu estava pensando aqui, o meu nome, ele me representa, e me representa muito. Com certeza, né? O nome traz a nossa energia. Inclusive, no meu livro aqui, eu trago, inclusive, né, a importância do nosso nome. Sim. Vocês vão ver aí. Mas, diante disso, eu quero lhe presentear. Eu nem estava no contexto, tá? Certa vez eu viajei e aí eu trouxe umas 5 ou 6, é uma pedrinha, ela é bem pequenininha assim, uma pedra da prosperidade. Ela é bem pequenininha.
ela é bem diferente. Eu só vi nesse local que eu viajei. E aí eu tenho 3 ou 4, e aí eu vou... Flavinha, anota aí, viu? Flavinha, anota aí. Para eu lhe presentear. É a pedra da prosperidade. Que bacana. Então vai fazer sentido. Sim. Você pode pegar, colocar algum, guardar ou Sim. fazer e colocar aí para você. Muito Então, bom. que legal. A gente gosta de trazer aí para contextualizar, deixar uma coisa bem leve, né? Porque aqui é sobre isso, é leveza. Então, pronto. Quais foram os primeiros sinais externos de que a história de vocês estavam impactando vidas, antes mesmo de virar um produto ou serviço? Nossa. Pode ser as duas, assim, pode ser as duas. Sabe, eu acredito muito na lei da atração também, Sim. sabe? As energias, as frequências, elas se Sim. comunicam, né? Histórias se conectam a histórias. Eu não acredito nos opostos se atraem. É o Sim. contrário disso. Então, quando eu entrei, que eu comecei a entender que aquilo ali era o meu propósito, era aquela história de você estar na fila do supermercado, uma mulher começava a conversar comigo e de repente ela começava a contar a história da vida dela, e a história da vida dela era o que eu havia passado. Aí eu começava a conversar com ela, não, mas olha só, você já parou para analisar isso? E de repente eu estava ali no meio da fila do supermercado conversando com ela. Ou então eu estava em uma loja e as pessoas vinham de uma forma e diziam, poxa, mas você falou algo que eu precisava escutar. Você me trouxe algo, por exemplo, eu estive numa loja de sapato que a moça conversando comigo e eu estava comprando sapato com ela e ela dizendo assim, eu tenho um problema, eu não consigo trabalhar com homens. Aí eu falei assim, por que você não consegue? Não consigo, eu não gosto de trabalhar com homem, eu não gosto de ter chefe homem, eu tenho bloqueio. Aí eu virei para ela e disse assim, você tem algo do seu passado ou da sua história Sim. que te bloqueou nessa relação com a figura masculina. Como é a sua relação com seu pai? Aí ela, péssima. Pronto. Aí eu falei, então... Então, É assim, foi muito orgânico, sabe? As coisas aconteceram e foi o que me levou a ter a certeza que eu queria empreender por esse lado. Uhum. Foi o que me disse assim, você está no caminho, sabe? Deus fala muito São os forte. sinais. Sinais, ele foi me dando sinal dizendo para mim assim, é isso aí, não sai desse caminho. Até que eu tentei, não vou negar, até tentei, não. Vou fazer outra coisa, vou voltar para o marketing digital, eu gosto, é uma coisa que eu gosto, vou voltar para o marketing digital. Mas quando eu pensava... Gosta, mas não é sua paixão. Mas não sou eu, sabe? Não é a minha verdade. Aí eu falei assim, não, deixa eu ficar aqui porque tá me levando no caminho certo. É verdade, olha, eu já tô aqui abrindo, viu, marido? O marido tava conversando comigo nos bastidores e aí ela certa vez me falou que você estava em uma empresa fazendo uma palestra corporativa. Foi. E aí, para uma maioria mulheres. Foi. E 150 aí, mulheres, pronto. Na verdade, uma grande rede de varejo nacional. Isso. Aí, quando você Dia das Mães. foi em algum local, ou foi. Quando eu voltei, na verdade, assim. As mulheres começaram a te chamar. Isso, eu dei a palestra nessa rede varejista, que foi no Dia das Mães. E quando eu voltei lá, meses depois, uns 2, 3 meses depois, quando eu voltei lá, eu voltei como consumidora. Então, eu estava passando as minhas compras no mercado, no caixa. De repente, quando eu vi uma das meninas que estava no caixa, né, tinham algumas assim no caixa, ela olhou para mim e fez, Mila! Aí eu, oi! E ela tinha me abraçado no final da palestra. Eu recebi vários abraços, mas tiveram algumas meninas que me marcaram muito. Porque me contaram histórias pessoais, muito diretamente. Sim. E ela olha para mim, olha e percebe como você mudou a minha vida. Eu estou livre, eu me libertei de tantas coisas. Olha, ela estava transformada, a energia dela era outra. Aí uma foi gritando para a outra, foi muito engraçado, porque uma foi gritando para a outra no caixa, parecia aquele efeito dominar. É Mila! E virava assim, é Mila! Oi, gente! Então, muito antes as coisas aconteceram. Que legal, não tem dinheiro que pague, né? Não tem. Então, foi é sobre isso. E me conta você, como foi que você teve esses primeiros sinais? Eu acho que foi muito no campo do direcionamento, né? Eu sempre fui uma pessoa que tive muita facilidade de direcionar outras pessoas. E tanto é que eu achei que seguiria carreira acadêmica, né? Na graduação e tal. E sempre que eu trazia um direcionamento, né, para algumas pessoas e me davam o feedback de o quanto que isso acabava impactando ou
a facilidade de entender aquilo através do que eu estava falando. Então, isso foi me despertando sobre esse lugar de direcionar, de construir estruturas. E, então, isso, de fato, foi um diferencial. E eu acho que desde a graduação, né? Antes disso, na verdade, porque eu, como a neta mais velha, né? Então, acabava sempre naquele lugar de trazer conselhos e tudo mais. Então, acho que foi nesse momento que eu já começo a perceber essa habilidade, não só de comunicar, mas também de fazer com que o outro entenda aquilo que está diante dos olhos. Que legal. Eu acho que vai se completar essa pergunta aqui também, pode ser para as duas. De que forma a história pessoal de vocês se tornou argumento que venda e se conecte e ele dê autoridade? Sim. De que forma foi isso? Você consegue, assim, lembrar? Ou um episódio? Ou como foi? Que alguém, você se conectou, sentou na mesa e contou sua história, e aí a pessoa teve uma conexão com isso, aí quis fechar uma mentoria com você, que você conversou e a pessoa quis fechar uma palestra com você. Muito. Pronto, aí esclareci um pouquinho a pergunta. Isso acontece todos os dias, né? Isso acontece todos os dias, sobretudo pensando sobre o que eu represento, né? Uma mulher negra, retinta, estando ali numa condição, né, de visibilidade, e muitas que chegam para mim e dizem assim, é possível também. E eu quero saber como fazer dessa forma. Então, isso é uma coisa que me atravessa todos os dias, inclusive, né? Então, essa questão de chegar no perfil e dizer, eu cheguei e aqui que eu quero estar e eu quero que você me ensine. E, a partir disso, começar... Quais são os meios que você tem? E aí, a gente vem vender, né, a nossa solução. E eu falo que vender é um ato de bondade. Verdade. Sim. Eu digo que vender é um ato de bondade porque, olha só, você compartilhou, né, ali comigo a sua história, está compartilhando aqui. Você poderia muito bem ter escolhido ficar para você. Sim. Viver sozinha essa solução, mas você decidiu compartilhar. Porque terão pessoas que só serão impactadas a partir desse seu movimento. Sim. Então, eu digo muito que vender é um ato de bondade e a nossa história não tem para onde correr, porque hoje... produto ou serviço tem dos montes. Sim, sem dúvida. Então, não é sobre a mentoria, não é sobre a consultoria, a palestra ou o que seja, mas esses produtos ou serviços como um meio de acessar a fonte. E quem é a fonte? Sim. É de fato você, a pessoa que transmite tudo isso. Perfeito, perfeito. Não é porque no digital vende mais que se conecta, né? Sim. As pessoas não param para pensar isso, né? Muitas pessoas falando, né? Mas quem se conecta é que performa mais. Sim. Né? A gente tem claramente, inclusive aqui, dar um exemplo, eu sou daqui de Salvador, da Bahia, e aí eu faço uma conexão a nível, como você também, internacional. O nosso evento está indo para Portugal, através de conexão. No próximo ano a gente está indo para o Japão, através de conexão. Sim. Então, meu avô já me dizia isso, ó. Tenha um nome limpo, porque o seu nome leva você para o outro lado do mundo. E olha só, meu nome está limpo, a minha marca está limpa, eu estou indo para o outro lado do mundo, do Japão, através da conexão. Né? Então, eu acho que é uma ponte entre o seu produto e o coração do outro. Sim. Né? Então, eu costumo muito falar, né? Você tem que ter um posicionamento que chame a atenção do seu público na mente e no coração. Porque quando você pega a mente e o coração, você tem fãs da sua marca. Sim. Então, graças a Deus, eu posso falar aí assim abertamente mesmo. A gente tem fãs aí da marca do Instituto Daniela Bacelar, de 6 anos aí comigo, recorrente aí fazendo livros, recorrentes aí de 3 anos vindo para o evento. Então, é sobre isso, é sobre conexão, é sobre acesso, é como você falou, né? Não sou aqui julgando ninguém, que também pode dar certo, não tem certo nem errado, né? Mas eu acredito muito na conexão, porque quando você se abre e dá acesso, porque tem muitas pessoas, palestrantes, que me dizem, não quero acesso, não quero. Eu vou chegar aqui, por favor, pegue de segurança, me leve, não quero falar com ninguém. Gente, pelo amor de Deus, pessoas precisam Essa de troca pessoas, é tão importante, né? É tão importante isso, né? Essa energia. Muito importante. E é sobre isso, né? Então, a gente vai construindo, a gente não está dizendo aqui que está certo ou errado, depende das suas crenças, né? Sim. Assim, isso que você perguntou, Dani, é engraçado no sentido, para mim, foi muito diferente de tudo.
Porque eu não comecei já com um produto, eu comecei com uma história. Então, as pessoas viam a transformação acontecendo na minha vida, viam a mudança e me perguntavam, como é que você está fazendo isso? Como você saiu de um relacionamento? Eu tinha graduação, sou publicitária por formação, pós-graduada em marketing, tinha formação, mas eu estava aplicando ferramentas que eu tive uma pessoa que me transmitiu isso. Então, veio de outra pessoa. Quer dizer, a Alessandra Gugel, que é a Lê, que é uma pessoa, um grande beijo, Ale, para você, uma pessoa maravilhosa, que foi minha mentora de meditação e que me trouxe essas ferramentas, assim, olha, vai por esse caminho, estuda, que esse é o autoconhecimento. E dentro do autoconhecimento eu desenvolvi minha própria metodologia. E as pessoas olhavam para mim e perguntavam, como é que você faz isso, então? Me mostra como é que você está fazendo isso. Aí eu pegava um diário, desenvolvia um modelo de diário e fazia aqui, escreve desse jeito. Você tem que vender isso. Você não pode dar isso. Você tem que vender. Por que você não está na internet? Gente que virava para mim e dizia assim, por que você não faz um canal no YouTube? Por que você não faz seu Instagram? Aí eu ficava, você vê que apesar de conhecer sobre crenças, eu tinha minha crença de falar, não sei se agora é o momento para isso. Agora é o momento para isso. Então, você já está aqui, ela já está aqui sentada à mesa com Daniela Bacelar, falando, porque aqui você já está impactando vídeos, né? Sim. Que eu tenho certeza que tem alguém assistindo agora ao vivaço, que vai pegar uma dessas palavras, desses insights e vai ver, gente, eu preciso mudar isso aqui. E como você está falando sobre crenças e você tem o poder de falar sobre isso, como podemos identificar de forma prática que estamos vivendo a partir de uma crença limitante e não da nossa verdade? Repetição de padrões. A necessidade de se olhar e perceber os padrões. Quando a gente repete padrões que vêm dessa ancestralidade até que a gente falou aqui, que a mãe repetiu um padrão e a gente acaba repetindo o mesmo padrão da mãe. E a gente está nesse ciclo ali, só naquele loop, vivendo aquele loop, é quando você percebe, em prática, que você não está saindo desse ciclo. Aí você olha e diz, e reclamação? Reclamação é um outro, sabe, um ponto que você olha e diz assim, tem algo errado. Crenças não curadas. Não curadas, não está curado. Então você fica repetindo o padrão, você repete as mesmas crenças, porque você acha que você não é merecedora, você não é digna, você não é importante o suficiente, você não tem valor suficiente, porque você é mulher, porque você não pode, porque alguém te falou alguma coisa que te faz retroceder. Então, essa é a forma mais prática de se perceber. São as negações. É você se negar o tempo inteiro e não aceitar e dizer, eu posso, eu sou autossuficiente, eu sou capaz, eu tenho coragem, eu enfrento isso, eu consigo vencer isso. Então, é a forma mais prática de se perceber. Verdade, perfeito. Abdijan, quando a mente próspera, o negócio cresce. A mente está próspera, está crescendo. Mas quando a história é reconhecida como ouro, o negócio se torna único. Você bem sabe disso. E o que na sua história ninguém pode copiar? A minha essência, a forma como eu vejo o mundo, a forma que eu lidei, né, com tudo que de fato foi me atravessando ao longo do caminhar. Então, eu acho que, na verdade, em suma, é a nossa essência, né? Porque conteúdo, enfim, a gente aprende e repassa, mas a forma como tá ligada a quem a gente é na nossa essência, né? A forma como a gente comunica, como a gente olha, né, para o outro, se coloca, como o olho brilha. Então, eu acho que o que não pode ser copiado mesmo é a nossa essência, a forma como a gente existe no mundo, como que a gente olha para dentro e para as pessoas que estão à nossa volta, né, as nossas percepções. Eu acho que é tudo muito único e não tem como copiar, né? E a gente até falava sobre isso hoje, não foi? Da questão da mentoria e tudo mais, que às vezes as pessoas têm essa, né? Ai, mas é mentora, é o mesmo tema, então eu não vou me aproximar, eu não vou... Mas não,
cada um tem uma essência muito essência, única, uma energia, né? falando do mesmo tema, tocando de forma diferente. Então, eu acho que não é para se preocupar, porque nesse campo não tem como, né? É verdade. É essa conexão mesmo que cada um vai ter, eu acho que a energia também, né? Que Sim. vai trocando. Então, eu acho que isso não dá para ser copiado. É verdade. Inclusive, eu trouxe essa pergunta intencionalmente, né? Porque eu tenho que trazer aí o branding, né, para a nossa palavra, e muitas pessoas acham que o branding começa com o design, né? E é isso que a gente traz aqui, inclusive através aqui da nossa fala, através da nossa escrita, dos nossos livros, e todos os nossos livros, eles iniciam pelo autoconhecimento. Sim. Porque é o que nos diferencia, a nossa identidade, né? É o que você falou, a nossa identidade é formada através da nossa história, gente. Então, você é incomparável. Ninguém viveu o que você viveu. Sim. Então, para mim, o branding raiz tem que começar pelo autoconhecimento. Não pelo logotipo, não pelo posicionamento. O primeiro passo realmente é você entrar numa descoberta para você mesmo, para a gente fazer a extração da sua marca. Porque a gente não cria uma marca pessoal. Porque você já nasceu com a sua marca. Deus, tão poderoso, já nos deu a nossa identificação através do nosso digital. Em lugar na face da terra tem ninguém igual a você. Então você precisa se encontrar, por isso que o nome Encontre a Sua Marca, né? E extrair dali realmente o que você tem de melhor. Eu estava essa semana aí terminando de fazer aí a minha formação de treinadora de propósito com o Kiko Kislansky, um querido, um amigo que inclusive provavelmente vai fechar aí a ida dele também para Portugal com a gente. E aí ele falando lá na finalização da mentoria, ele disse que inclusive a gente pode ter várias falas, né? Porque tem pessoas que gostam de se comunicar verbalmente, a gente está aqui se comunicando. Tem outras pessoas que gostam de se comunicar pela escrita, né? Isso aí são formas, inclusive, de você revelar o seu propósito, através da comunicação, da fala, que a gente está falando aqui, através da escrita. E tem também através da sua energia, do seu comportamento. Muitas vezes, uma pessoa aqui que é tímida, Mirelle mesmo, vamos falar, é um pouco tímida, mas quando ela chega aqui, ela não precisa falar nada. A energia dela fala, a alegria dela fala, o jeito, o cuidado que ela atende aqui, todos os nossos convidados, isso é uma forma também de ela externar e expressar o propósito dela. Então, a gente precisa também ficar atenta, né? Porque quando a gente faz uma mentoria de branding, a gente pode ter também essas vertentes. Olha, gente, eu não quero me comunicar, não é porque todo mundo se comunica que está na rede social que eu vou me comunicar. Exatamente. Eu tenho uma outra forma. Eu tenho uma forma de palestrar. Eu tenho uma forma de trazer o meu propósito através do livro, está tudo bem, não precisa estar palestrando. E tem uma forma, estou dando o exemplo da Mirelle, que ela não está fazendo nada disso, mas ela está produzindo aqui o nosso conteúdo aí, dos nossos bastidores, através desses vídeos incríveis que você vê aqui na nossa rede social. É exatamente aqui a Mirelle. Como também o nosso querido José, que estava aqui também com a gente. Quero também agradecer aí a nossa vinheta, a nova vinheta do nosso canal do YouTube. O José também, que aí produziu. Então, eu tenho um time de sucesso. Então, para vocês verem que tudo que a gente está falando aqui é coerente. Porque só senta à mesa com Daniela Bacelar pessoas credíveis que sabem realmente o que fala e o que faz. Então, gostaria de fazer essa pontuação só para a gente ir para a próxima pergunta. Mas antes disso, vamos falar sobre o nosso patrocinador, a água de coco, Disque Coco, a de sempre e para sempre. Vocês já sabem, já me conhecem toda semana aqui, não pode faltar água de coco, é de lei na mesa com Daniela Bacelar. Muito obrigada, o Disque Coco. Qualquer coisa, entra no nosso canal do YouTube e tem lá o Instagram deles, tá bom? Voltando para a nossa pergunta, qual foi a maior virada de chave que vocês duas decidiram para empreender? Já vamos para agora sobre empreender e essência. A gente vai falando um pouquinho de cada um, que a gente já está quase terminando. Cadê? Peraí, a gente está quase terminando.
Vamos lá, então. Quando foi que você teve essa virada de chave que você já falou, né? Porque que foi quando você já falou um pouco, sobre né? Isso. Sobre isso. Então vamos mudar aqui. Em algum momento vocês tentaram se encaixar em padrões que não representavam quem realmente eram. Pronto. Uma nova pergunta. A gente, na verdade, nós somos empurradas. Eu falo empurradas que eu acho que é o sentido mesmo, né? De você ser lançada, jogada o tempo todo para que você se encaixe, né? Em padrões, enfim. Mas, no final das contas, nunca dá certo. Porque é pesado. Custa caro, né? Custa caro. Então, a gente recebe esse convite diariamente. E eu acho que um desafio é estarmos sempre seguras de quem somos, entendendo onde que queremos chegar e se vale a pena e faz sentido para o nosso propósito, para a nossa jornada, desviar o caminho. Então, eu acho que é muito importante estar atento, porque é tudo muito... Tem que ser assim. E hoje, Agora, mais ainda, com as redes sociais, os padrões estão cobrando mais da gente, né? Sim. A gente sente essa cobrança. Ele tem que se policiar, né? Exatamente. Tem que fazer isso, tem que postar isso. Preciso fazer, preciso ser. E a figura masculina, ela tem uma cobrança maior no sentido da mãe, da esposa, da mulher, da profissional, da amiga, da alta né? performance, o tempo inteiro tem que ser perfeita. Ó, o síndrome da guerreira. Né? Esse arquétipo. Não é impostora, não, é da guerreira. Então, aquela questão da posição da Mulher Maravilha, né? Então, a gente acaba assumindo muito isso de tentar se encaixar e tentar compilar tudo ali, falar, tem que caber. Mas chega uma hora que você diz assim, não precisa caber, eu preciso fluir, a coisa tem que fluir, a gente tem que de forma leve. Né? Essa semana eu até recebi uma pergunta, falava sobre atualização, por que tem que atualizar? Aí eu comecei já respondendo, não tem que nada, né? Não tem que nada que não faça sentido. Então, eu falo que todas as estratégias funcionam, mas funcionam a partir de qual estrutura? Faz sentido para o seu negócio, para o seu movimento, para o seu propósito, você ir por essa direção? Então, não é tem que. Então, se fizer sentido, faz. Se não faz sentido, não é sustentável. Sim. Então, acho que esse é o caminho. Tem que fazer sentido e ter significado. Sim. Né? Os dois S, sentido e significado. Agora, como, Mila, a gente transforma vulnerabilidade em força dentro de um negócio? Quando a gente leva as cicatrizes e não a ferida aberta, a gente consegue conectar com essas mulheres. Então, você estar vulnerável não é estar exposta. Então, a gente tem uma grande diferença entre você expor, trazer, né? Você trazer e você se expor. Você se expor, você está abrindo uma ferida que está sangrando. Quando você já está bem resolvida, quando você tem isso bem acolhido, bem formatado, e você leva isso para outra mulher, ela pega aquela cura e ela diz, faz sentido para mim. Ela também esteve vulnerável, ela é vulnerável, porque eu não sou perfeita. Eu vou sangro do mesmo jeito que você, tenho as mesmas dores semelhantes, dores diferentes e vou continuar a viver novas dores. A questão é o que eu faço, como eu ajo. Ao invés de se perguntar por que está acontecendo comigo, é para que isso me serviu. Verdade, fantástico. Eu mesmo tenho uma vulnerabilidade que eu sempre falo. Eu não falava não, tá? Na verdade, eu não falava. A primeira vez que eu falei foi na minha palestra do TEDx, em São Paulo. Eu ficava muito assim, porque eu tenho um déficit de atenção. E aí eu falei, aí a primeira vez foi quando eu falei que eu tinha déficit de atenção. Eu disse, quase ninguém sabia tudo. Agora o mundo todo mundo sabe que eu tenho um déficit de atenção. E aí muitas vezes eu estou aqui na palestra, outra aqui mesmo, e eu me esqueço. E é isso, às vezes eu não ficava tão autêntica, porque eu já ficava ali, meu Deus, eu esqueci, o povo vai dizer preocupada, o quê? Preocupada. Né? Aí agora eu já digo, gente, eu tenho déficit de atenção, eu esqueci. Peraí, me lembro que eu estava falando aí. E aí muita gente vai e se conecta comigo, né? Que tem déficit de atenção. E a vulnerabilidade vira força, né? E vira força, vira né? Força. Então é exatamente isso. E eu encontrei essa força, na verdade, nos livros, né?
eu conseguia me concentrar mais na escrita, né, como você fala aí. Então, o livro realmente me fez eu também curar dores que eu já tinha dentro de mim. Então, a gente vai aprendendo, e isso aqui para mim é muito normal. Daqui a pouco, eu mesmo, Flavinha, me lembra o nome dessa pessoa, Flavinha. Aí, Flavinha vai e me lembra. Mas é isso, quem tem déficit de atenção sabe o que é. Então, é você realmente mostrar que não é fraqueza, né? E é uma conexão da sua vulnerabilidade. Outra pessoa com certeza tem. Sim. Apesar de nós sermos únicos, essas vulnerabilidades algumas pessoas têm igual a gente. Sim. Sim. E é uma verdade, né? Não é? E qual foi o maior aprendizado que vocês tiveram quando vocês se enxergaram como uma marca? Porque todos nós temos uma marca. A nossa marca é nós mesmos. Então, quando foi que você teve esse maior aprendizado que você é uma marca? Você se refere à percepção quando você diz... Eu sou uma marca. Eu sou uma marca. Uma marca. Eu acho que é no momento que a gente começa... As pessoas começam a ser impactadas, né, por nós, pelo nosso propósito. Você fala assim, uau, eu sou uma marca. Né? Eu preciso entender em quem os meus passos impactam. Sim. Eu acho que é nesse momento que você começa a dizer, olha só, não é só sobre falar, não é só sobre colocar ali no mundo, né, de qualquer forma, sobre mas os tem resultados, pessoas, né, que estão ali, muitas vezes aguardando até o seu posicionamento, que você vai trazer, para que a partir disso elas tomem rumos, né, porque elas tomem decisões. Então, eu acho que nesse momento em que você vê que tem pessoas ali que estão atentas, que estão te ouvindo e que trazem feedback para você, e aí você diz assim, olha só, aqui nasce uma marca, né? Que impacta, que gera transformação. E é super verdadeiro. Inclusive, a gente tem uma fala, né, aqui dentro da nossa nomenclatura, que é eu sou de marca. Né? Dentro do nosso Summit, a gente dá brochinho para todo mundo, eu sou de marca, porque muitas vezes tá tudo bem que eu também uso marca, tá, gente? Sim. Não vamos ser hipócritas aqui. Mas muitas vezes a gente só quer a marca dos outros, né? Então, pensando nisso, eu criei várias marcas minhas, né? Como meu óculos, esse aqui, inclusive, é a minha coleção que eu lancei tem 2 semanas, né? Uma coleção de óculos lindíssima, que é a Mirage, Daniela Bacelar. Já vai estar aí, então, tanto de óculos de esporte, como de grau também. Assim também como o meu perfume. E isso a gente vai criando, porque todos nós somos de marca. Sim. Então, nós já temos nossa marca. Estou falando a marca realmente empresarial, né? Porque tem diferença. Mas para vocês se valorizarem, né? Você tem a sua essência. É isso que conecta, como você falou. É que a gente traz a nossa voz. A nossa voz aqui, ela está ecoando. É sobre ecoar ao mundo afora. E aí a gente já está terminando. Eu gostaria que vocês trouxessem uma mensagem para quem está nos assistindo, porque nosso podcast hoje foi incrível. Bom, a mensagem que eu gostaria de deixar é que sua dor, ela pode até te derrubar, mas a escolha de se reerguer é sua. Então, se você sente que a sua dor, ela está te derrubando, busque ajuda, busque apoio. Não ache que você sozinha consegue fazer tudo, como você falou também, Dani. Mas tenha certeza que você escolhendo se reerguer, chega a arrepiar, a gente vence, sem dúvida. E você, Abdijan? Eu gosto muito dessa frase que eu mesma criei. O seu movimento não é só sobre você, né? Para além dos seus, existem muitas pessoas que estão apenas aguardando o seu movimento para se movimentar também. Então, isso é uma coisa que me move muito, né? Entender que não é só sobre mim, não é só sobre o meu faturamento, não é só sobre o estar em algum lugar, em alguma posição, mas o que isso, de fato, pode impactar na vida das pessoas, né? Então, eu entendo todos os dias que esse meu movimento, ele não é só sobre mim, e por não ser só sobre mim, né? Eu preciso buscar estratégias, né? Ser assertiva, eu preciso potencializar espaços e acessos para que isso possa reverberar na vida de muitas pessoas. Então, entenda que a sua história, de fato, ela tem valor e é um valor inestimável. E muitas pessoas estão nesse momento esperando você colocá-la no mundo. Uau! Aproveita, deixa o @ de vocês.
O meu, Abidjan Rosa, Abidjan, Rosa. E lá você me encontra. Falo sobre estrutura de negócios, estratégias de negócios lucrativos e sustentáveis e leves no digital, porque eu acho que faturamento não pode ser a qualquer custo, né? Precisa fazer sentido, precisa ser sustentável e leve também. O meu é Milarrego, @Milarrego. E lá estou falando com todas as mulheres sobre crença limitante, reescrever sua história, ressignificar. Então, pode encontrar lá tudo que a mulher consegue de acolhimento. E é verdade. A sua história vale ouro. E eu trouxe aqui que eu vou fazer aqui uma copiazinha que é o mercado valoriza o que é verdadeiro. Ninguém quer seguir perfeição inatingível. Quer seguir alguém que tem algo real, que viveu, que sentiu e que se ergueu. Então, espero vocês na próxima quinta-feira aqui na Band Bahia.